Fala galera, chegando mais uma aula do Tio Big aí para você, América Latina, show de bola. Então vamos lá. Quando nós falamos de América Latina, né, nós estamos falando das línguas que derivam aí do latim, né, que é o português, o francês e o espanhol. Então, essas línguas aí denomina e que traz essas características desses países que são chamados de América Latina, né? E aí quando você vem aqui para o território, né? Quando você vem aqui para o continente americano, a gente percebe essa divisão bastante significativa, né? Então a gente percebe o que? Desde o México, né? Pegando ali a América Central e América do Sul, a gente percebe essa característica muito forte do chamado América Latina. Então, podemos dizer que são 20 países que fazem parte desse eixo aí que nós chamamos de América Latina. Enquanto os outros dois, né, que são Canadá, né, e a Inglaterra, são chamados de países oriundos da América anglo-saxônica, né, oriundos da língua inglesa, né, que são características de saxões, características de outra raça. Apesar de que na América Latina nós percebemos ainda tem outras línguas próprias, né, nativas, né, o Guarani, o Tupi, que fazem parte dessa América Latina. E a América Anglo-Saxônica, e aí a gente percebe que é o que? Se destina realmente ao Canadá, aos Estados Unidos. Apesar de que tem a região do Canadá aí, que é a região do Quebec, que por muito tempo passou sendo colonizado pelos franceses, depois os ingleses tomaram de volta, né? Mas aí para você entender, para você compreender, para você ficar bem claro nessa sua cabecinha, você tem que entender que o quê? Que a América Latina ela é composta o quê? Pelo México, América Central e América do Sul, ou seja, formado basicamente por 20 países, né? E essa América Latina a gente percebe claramente que o quê? Que ela tem características que fazem parte própria dessa regionalização, né? E a gente percebe o que? A América Latina, ela é podemos assim, esses 20 países a maioria deles são países o quê? Né? Que estão em desenvolvimento e a boa parte subdesenvolvidos, né? Então a gente percebe claramente o que? São países que vivem da agricultura, né? A atividade primária, né? São países, no caso o Brasil, o México, vive do setor secundário, a industrialização, e aí uma grande carro-chefe aí dessas economias desses países da América Latina são o que? Os serviços terciários, né? Que são chamados o setor terciário, que são os serviços, né? Os serviços que são oferecidos para a população, né? Desde de corte de cabelo, desde serviços odontológicos, né? Serviços, podemos dizer assim, que onde você atende ao consumidor, né? Comércio, e aí vai, né? Então, a base dessas economias da América Latina a gente percebe que é o que? É muito voltado para o setor primário. E essas matérias-primas elas abastecem muito o mercado, principalmente dos países desenvolvidos, né? No caso aí os Estados Unidos, o Canadá, que são considerados países desenvolvidos, que fazem parte da América Anglo-Saxônica. Então, a gente percebe claramente que a América Latina ainda não constitui países em desenvolvimento, não constitui países que têm uma autonomia própria, uma economia autossuficiente, depende muito do mercado externo, depende muito de outros países, de parceria de outros países, principalmente na questão da tecnologia, né? A gente percebe que esses países da América Latina não têm tecnologia de ponta, então depende muito daquilo que vem de fora, vem da Europa, né? vem do Japão, né? Vem da China. Então nós somos países independentes, né? A América Latina é muito dependente do mercado externo, né? E aí faz com que essa dependência torne o que? A dificuldade desses países crescerem, né? Porque nós sabemos que o mundo que a gente vive globalizado é um jogo. Dentro desse processo da América Latina, a gente percebe que é o que? A América Latina se torna muito refém desses países chamados países desenvolvidos, né? Países com potencial econômico bastante forte, principalmente tecnologicamente, né? Claro, quando você vai para a América Latina você percebe que a base, né,
do seu clima predominante é o clima tropical, apesar de que é muito forte também o clima equatorial, né? Porque muitos países são próximos aí da linha do Equador. Claro que tem regiões como a Cordilheira dos Andes, né? Que são regiões bastante frias, né? Com climas frios. Tem um clima também temperado, fica no Rio Grande do Sul, que já fica próximo ali das zonas polares. Mas uma base do clima da América Latina é esse clima tropical, né? A base, né? O predomínio, junto com o clima equatorial. Então a gente percebe o quê? Que a América Latina em si são países que ainda caminho dentro desse chamado desenvolvimento, mas as desigualdades sociais ainda são enormes, né? São enormes, né? Então a gente percebe que até mesmo da América Latina tem países que são muito mais desenvolvidos do que outros, né? O caso do Brasil, a Argentina, o próprio Uruguai, né? O México, né? Então são países que têm potencial econômico muito forte, né? Questão do petróleo, né? O Brasil, questão do petróleo na Venezuela, questão da industrialização, que são muito fortes aí no México, no Brasil. Mas esses países que são desenvolvidos da própria América Latina também têm seus problemas, né? Problemas de dependência econômica, problemas de desigualdades sociais, problemas da mal distribuição da renda. Então, tudo isso afeta o quê? Afeta o desenvolvimento do país, essa mal distribuição, nessa renda per capita. Então nós percebemos que a América Latina, então, em relação às outras áreas do continente, né, está ainda muito aquém, né, e precisa muito desenvolver, né? Porque enquanto você vive dependente desse mercado externo, dependente dessas economias externas, né, que são potencial tecnológico forte, então dificilmente você vai sair desse estágio de desenvolvimento, né? Claro, né? Para caminhar para isso, você tem que investir na educação, investir em potencial tecnológico, né? Investir em mão de obra qualificada. Então, tudo isso faz parte de que a própria economia, do que o próprio Estado, né, desses países, os governantes desses países, possam o quê? Perceber e analisar, né, junto, para que possa desenvolver o seu próprio país, né? Mas enquanto isso a gente percebe o quê? Que são países que são dependentes principalmente do mercado externo. E nós vamos mais longe, né? Nesses países da América Latina a gente percebe o quê? Muito forte filiais, né? Dessas grandes multinacionais que estão fora do Brasil, né? Mas as filiais que vêm de fora, né? Como McDonald's, como Coca-Cola, né? Como indústrias automobilísticas, Fiat, Renault, né? Então, Ford. Então, essas filiais que se montam no Brasil, claro que gera emprego, gera tudo, mas a gente percebe que o lucro, né, o dinheiro e tudo, o capital, vai principalmente para as suas matrizes. E essas matrizes que ficam nos países desenvolvidos faz com que esses países desenvolvidos consigam desenvolver cada vez mais. Então, para uma economia desenvolvida, é necessário o quê? Que quanto tiver submissos, né, tiver sobre as suas mãos essas economias subdesenvolvidas, essas economias que dependem deles, então a gente percebe claramente que vai demorar muito para que esses países possam se desenvolver, né? Você se tornar autônomo, você não depender de ninguém, né, para poder viver. Então, o mercado que a gente vive hoje em si, então a gente percebe claramente que a própria América Latina, ela em si tem suas, claro, tem seus lados positivos, que tem um potencial muito grande na agricultura, né? Potencial de minério também, extrativismo muito forte também, mas em contrapartida tem a questão de que a questão tecnológica ainda é muito pobre, né? E ainda precisa desenvolver muito ainda nesses países da América Latina. Vale salientar que a industrialização desses países da América Latina começou muito tarde, né? No Brasil a gente percebe claramente que começou aí por volta de 1940, né? 1935, 1940, né? Chamado a industrialização tardia, né? E aí se desenvolveu muito forte no governo de Getúlio Vargas, né? No século XX. Então a gente percebe que essas economias da América Latina começou muito, muito tarde na questão da industrialização, enquanto esses países chamados desenvolvidos estão muito longe, né, em questão tecnológica.
Então, isso aí são características, né, que a gente abordou hoje, que nós falamos hoje, sobre a América Latina, ok? Então, um grande abraço, tio Big.